Agora sim, estamos ao vivo. Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao nosso evento organizado pela Practia e a CETEC Healthcare sobre a integração de Process Mining, tecnologia, com metodologia, o Lean Manufacturing, o Lean Thinking, ou melhor, o Lean Healthcare. A gente está tratando esse evento de forma colaborativa para discutir como que a gente pode integrar tecnologia e metodologia para entregar maior valor para o paciente, para o cliente. E lembrando, aqui a gente vai focar num caso de healthcare, mas esse conceito, a visão serve para qualquer organização que tem como desafio ir além do uso tradicional das ferramentas de mapeamento, da análise amostral e que querem digitalizar o seu processo de excelência operacional e melhoria contínua. Me apresentando aqui a todos, meu nome é Gilberto, podem me chamar de Giba, eu sou o Country Manager da Practia aqui no Brasil. Vou rapidamente apresentar a instituição, mas antes disso, eu queria dar boa noite, boa tarde, eu já não sei mais, a gente segue no trabalho remoto, então a gente perde noção dos horários, né, Cris? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Boa noite, boa tarde ou boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer estar aí contigo, Giba, nessa parceria, tentando agregar valor aí para essa comunidade e falando bem de Lean Healthcare. Eu sou o head da CETEC Healthcare, empresa focada, uma empresa filha da CETEC Consulting Group, focada na área de saúde, focada em trazer produtividade, gestão, finanças e muito focada em Healthcare. E a gente está nessa parceria forte com a Practia, trazendo tecnologia para incrementar mais ainda esse segmento e melhorar a jornada do paciente, né? Esse é o nosso foco no final das contas, né? Excelente, Cris. Pessoal, como que a gente vai conduzir aqui a nossa sessão? Primeiramente, vocês podem tirar dúvidas a qualquer momento através do perguntas e respostas ou pelo chat, tá? No final, a gente vai ter 5 minutinhos onde a gente vai interagir com vocês e levantar todos os questionamentos, tudo bem? Eu vou conduzir, primeiramente, uma apresentação institucional, até porque nem todo mundo entende ou conhece a tecnologia de Process Mining. E, uma vez feita essa explicação, eu vou fazer uma demonstração de um caso real, onde a gente extraiu dados de um processo de gestão da jornada do paciente e a gente chega exatamente no momento do diagnóstico. Ou seja, a ferramenta de Process Mining nos auxiliando a identificar oportunidades de melhoria. E aí o Cris vai comentar sobre a ótica do Lean, como que a gente pode endereçar esses temas e o que tem sido feito do ponto de vista de metodologia para gerar valor, tudo bem? Então aqui, de fato, a gente vai ver como a gente conduziria num projeto real, onde a gente está melhorando uma cadeia de valor utilizando Process Mining e utilizando a metodologia Lean. Certo, Cris? Obrigado. Muito bom. Então, pessoal, eu vou projetar a minha tela. Eu vou agora começar a apresentação institucional. Qualquer dúvida, vocês, por gentileza, avisem. Legal? Então, vamos começando. Possivelmente, vocês já devem estar vendo a minha tela. Legal. Deixa eu só colocar a tela aqui. Pronto, agora sim, vocês estão me vendo pequenininho e a minha projeção um pouquinho maior. Bom, primeiramente apresentar a Practia, depois o Cris vai comentar um pouquinho da CETEC Healthcare, parceira nesse evento. Mas a Practia é uma empresa integradora de serviços de tecnologia, a gente desenvolve soluções nas mais diferentes áreas de conhecimento, e especialmente no que se trata de automação inteligente de processos, o RPA, mas não só isso, chatbots, aplicativos, Data AI, também toda a parte de gestão de projetos de TI e tudo aquilo que é necessário do ponto de vista de serviços para que a gente consiga ter uma maior evolução tecnológica dentro dos nossos clientes. Eu sou o responsável pelo escritório aqui do Brasil, com um time de feras, e a Practia como um todo está presente em 9 países. A gente tem mais de 27 anos, tem uma equipe bastante extensa, então a gente pode apoiar vocês tanto localmente como regionalmente, tudo bem? E aqui, especialmente, a gente vai falar sobre Process Mining, que é uma dos pilares
da automação inteligente de processos, ou do RPA 3.0, ou da hiperautomação, tem várias nomenclaturas, mas Process Mining é uma solução tecnológica super relevante para que a gente, através de dados de processos transacionais, consiga identificar de maneira censitária, online, os desvios e o que realmente acontece. E, dado que isso é uma ferramenta de monitoramento muito poderosa, a gente vai explicar como ela vai funcionar, como ela funciona e como que a gente pode utilizar isso para melhoria de processos, que é nosso objetivo finalístico. Tudo bem? Qual o paradigma das organizações? Aí acho que o Cris pode comentar um pouquinho. Tecnologia é um meio para se alcançar resultados e as empresas líderes de mercado são empresas essencialmente de tecnologia que eventualmente estão na área de saúde, na área de seguros, nas mais diferentes áreas de serviço, inclusive dentro dos mercados de produção, né? Nenhuma empresa será líder de mercado se ela não for uma empresa de tecnologia. E aí, Cris, se você puder comentar um pouquinho... Só acrescentando um pouco esse teu comentário, até o que eu falo muito ultimamente em sala de aula, a gente está vendo um movimento muito grande de empresas de tecnologia entrando na saúde. Você vê a Amazon aí comprando alguns hubs de saúde. Você vê a Apple apostando em células de healthcare dentro da unidade. Você vê o próprio Google também comprando aplicativos de saúde. Então, isso vai ao encontro do que você está exatamente falando. As empresas de tecnologia estão mergulhando fortemente na área de saúde. Exatamente, Cris. Quer dizer, dado eu acho que é um ativo muito precioso, né? E toda vez que a gente consegue utilizar a informação do paciente ou informações diversas da própria jornada, a gente consegue ter um modelo de serviços muito mais robusto, muito mais resiliente, muito mais preciso, né? A gente fala muito de precisão diagnóstica, de velocidade de resposta. E esses dois caminhos, né? Empresas de tecnologia entrando na área da saúde, porque elas têm de fato um ativo muito precioso que são informações, né? Seja através de um Apple Watch ou qualquer outro gadget, você acaba gerando informações muito relevantes do ponto de vista de saúde. E do outro lado também, empresas tradicionais de saúde que estão, obviamente, utilizando tecnologia como um meio. Não tem como fugir, tecnologia hoje é core, tecnologia não é mais um tema de TI, né? Eu tenho falado isso nas palestras e vale reforçar, pessoal. Tecnologia não é um tema de TI, é um tema das áreas de negócio, compras, processos, melhoria contínua, compliance jurídico, atendimento ao paciente, atendimento ao cliente, diagnóstico, do próprio médico que se beneficia desses serviços. Então, só deixando muito claro aqui esse movimento. E aí, o que acontece, né? Se tudo é digital, cada vez mais fazer coisas manualmente perde escala, perde acurácia, perde volatilidade, versatilidade, perde robustez. Por quê? Se eu estou no mundo digital, os processos mudam muito rapidamente. Eu tenho informações sendo geradas de maneira estruturada ou não estruturada o tempo todo. E, claro, se uma empresa tem um Big Data, um Data Lake estruturado, excelente, mas empresas que não têm Data Lakes, mas têm sistemas como RP, CRMs, conseguem fazer registro da ocorrência dos seus pacientes em tempo real, tudo bem? Ou, eventualmente, a gente pode falar aqui de processos internos do próprio hospital, tudo bem? Então, em um mundo digital, trabalhar a melhoria contínua, a excelência operacional de forma manual é limitado. Não estamos dizendo aqui, depois vai ser uma discussão, né, Cris? O Gemba não morre, né? A gente continua fazendo o trabalho corpo a corpo, a gente continua conduzindo kaizens, a gente tem que fazer o go-see, tem que ir lá no chão da operação, porém, todavia, contudo, a gente não pode desperdiçar esse ativo precioso que são os dados, né? E quando a gente pensa hoje em termos de processo, muito do que a gente faz manualmente é porque a gente tem capacidade de utilizar as informações dos sistemas ao nosso favor. Quer dizer, imaginem o sonho... A gente vai ver que isso é complementar, né? São complementares aos processos existentes atualmente na área de saúde. Né? E vem exatamente para acelerar e preencher essa lacuna, que é algo muito comum. Quando a gente imagina melhoria contínua na gestão de processos, a área de saúde entrou muito tardia em tudo isso. Né? Você tem outras indústrias muito mais avançadas, um nível de maturidade muito mais elevado. A tecnologia vem para diminuir essa lacuna entre esses outros segmentos e a área de saúde.
A área de saúde entrou tardia, mas a tecnologia vai fazer com que essa lacuna se estreite, né? E é necessária. Então é bem E, complementar, né? exatamente, Cris. Com certeza. É complementar, não é substituto. E essa imagem mostra bem isso, né, pessoal? A gente tem aqui a evolução das metodologias, né? Inclusive com práticas ágeis, né, que foi um tema de uma conversa que a gente teve no comecinho dessa semana. Então eu tenho um modelo taylorista, depois eu tenho a produção em série, eu tenho práticas do próprio Lean, o Six Sigma para tratar a questão da variabilidade, e hoje, obviamente, né, tudo isso muito integrado. Eu tenho evolução dos processos, que ficam mais tecnológicos, né? Antes não tinha sistema, agora tinha os grandes RPs, agora eu tenho um monte de solução SaaS e eu faço integração com RPA. Então, a tecnologia e a construção de aplicações e aplicativos para uso da área de negócios tem aumentado muito, ou seja, a área de TI ela é provedora de serviços, né? E as áreas de negócio têm demandado cada vez mais personalização, integração, front-ends, relatórios, e a área de TI tem utilizado ferramentas low-code, no-code, ferramentas como RPA e outras tantas para conseguir entregar valor, né? A TI, obviamente, tem um foco muito grande ainda em desenvolvimento, mas cada vez mais a gente vai ver uma descentralização e TI focando em temas mais relacionados à governança, cybersecurity e estratégia. Por outro lado, a gente tem recentemente, né? E aí a gente está falando de uma tecnologia que no Brasil tem aproximadamente 10 anos maduro, mas é uma tecnologia que data aí os algoritmos iniciais da década de 90, Process Mining, que é coletar dados de sistemas transacionais para você enxergar o processo, tudo bem? Então eu dependo de um log que eu extraio do sistema, eu pego esse log, subo na plataforma e eu consigo enxergar o processo. O ponto é, esses três caminhos, 1, 2 e 3 não integrados, não geram o máximo de potencial. Process Mining tem valor que não é intrínseco, é extrínseco. Isso aqui, ele gera um potencial de melhoria, de simulação, de redução de custos. Isso aqui cria workflows que vão melhorar a produtividade. E isso aqui é uma alavanca de aceleração. Quando eu entrego o resultado a partir dos três, havendo integração, eu crio o que a gente chama de gêmeo digital. Essa é a tendência, tudo bem? Áreas de tecnologia, de melhoria de processos, sistemas integrados para se gerar valor nas mais diferentes cadeias de valor. Em essência, o que eu quero é fazer mais rápido, com o menor custo, com o máximo de estabilidade, com a maior escala possível, com precisão, acuracidade e tudo mais. Legal? E aí, Cris, jogo é jogo, treino é treino e vice-versa, né? Comenta um pouquinho para a Exata. gente esse desafio, né? Às vezes eu faço o mapeamento de um processo e quando eu vou olhar a realidade, eu não capturei uma série de desvios, né? Seja por causa da complexidade, seja por causa da própria volatilidade. Como você vê hoje É, a qualidade do mapeamento manual e por quanto tempo um mapeamento manual feito, né, nas mãos com os olhos, no Gemba, é válido? Eu queria saber sua opinião. vamos lá, Giba. É intrínseco à área de saúde um grande e enorme desafio quando a gente está falando de mapeamento de processo. Óbvio que a gente, o foco da ida do Gemba é importantíssimo, ou seja, e onde as coisas acontecem é extremamente importante para você capturar essa visualização, só que para fazer todo o processo posterior de análise de dados e de melhoria, a gente precisa de dados. E se tratando da área de saúde, existe uma dificuldade muito grande em ter qualidade na informação. Obviamente, por características inerentes ao processo, a área de saúde durante muito tempo focou em dados assistenciais, dados do core do negócio. Mas quando a gente fala de processos, de back-office, toda a jornada do paciente, que não envolve necessariamente a assistência, a presença do médico, a enfermeira com o paciente, todos esses processos, a qualidade dos dados é muito pobre ainda, é muito incipiente. Então, por mais que a gente faça o mapeamento, acompanhando olho no olho, desenhando em momento real tudo que está acontecendo, é uma fotografia de um determinado momento e que precisa de dados para acontecer, para se justificar e para se comprovar. Então, o primeiro desafio é a qualidade dos dados. Em geral,
Você não tem ainda, se você fizer um parâmetro privado e público, essa lacuna aumenta, né? Mas, em geral, você não tem hospitais ou organizações de saúde que possuem sistemas centralizados em toda a jornada do paciente. Então, por mais que você mapeie, você não consegue capturar dados automatizados, isso tem que ser manual, tem que ser coletar manualmente, ver o. E aí tem um outro ponto, Giba, a complexidade da área de saúde. Existe um nível de complexidade muito grande, por N variáveis inerentes ao processo, que por mais que você colete naquele momento, você mapeie, rapidamente esse processo já se transformou, já modificou. Então, além de você não ter dados suficientes para fazer uma análise, a complexidade disso e a mudança, a volatilidade do processo é muito grande. Então, essa fotografia ela já fica ultrapassada rapidamente. Você não consegue garantir uma grande precisão. Então, você vai fazer um estudo baseado numa fotografia momentânea que provavelmente já se modificou. Esse, eu acho que é o principal desafio, né? Excelente, Cris. A gente costuma dizer, o Lean e o Six Sigma, eles operam dentro de domínios onde eu tenho alto grau de repetição com alta volumetria, né? E processos transacionais e os próprios processos orientados ao paciente têm essa característica, né? Eu tenho demanda recorrente, eu tenho uma volumetria mais ou menos estável, mas eu tenho um fluxo de atendimento que tem uma cadência e o cenário pode mudar muito rapidamente, né? Então, Exato. tem um outro ponto também, que é o mapeamento manual, ele não reflete a realidade do processo em D0. Eu estou sempre olhando pelo retrovisor, né? E isso é terrível, né? É como se a gente estivesse dirigindo um carro, tentando dirigir o carro pelo retrovisor. O retrovisor é pequenininho, né? Agora, o vidro frontal, o para-brisa, é enorme. E nas organizações em geral, a gente faz gestão pelo retrovisor. Você concorda com isso? Concordo, e o retrovisor às vezes ainda está muito embaçado, você não consegue enxergar tão bem, para dificultar um pouquinho ainda o processo. Aí você tem um Com, complicador, né? com certeza. Você ainda está olhando para trás sem muita Olhando para trás confiança. com tudo embaçado. Exatamente. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer com Process Mining, né? Basicamente, a gente define um processo-chave, uma cadeia de valor, a gente extrai os dados do sistema, obviamente, né, fazendo todo um trabalho de qualificação e preparação, como o Cris bem comentou, e aí a gente coloca esses dados dentro da plataforma e consegue fazer análises, a gente consegue fazer monitoramento, a gente consegue definir oportunidades de otimização e a gente consegue fazer simulações. Ou seja, antes de eu fazer um Kaizen, antes de eu fazer uma melhoria de processo, eu consigo rodar dentro da plataforma para ver os resultados, né? Então é muito bacana do ponto de vista de robustez, do ponto de vista de previsibilidade e, obviamente, do ponto de vista de controle e entendimento dos cenários. Legal? Como que é um projeto, né, Cris? O pessoal pergunta para a gente muito, como é um projeto de Process Mining com Lean? Ele é um projeto de 4 etapas, tá? E esse ciclo, ele depende muito do número de processos, do número de dados, da extensão de cadeia de valor, do número de processos que eu vou subir ao mesmo tempo, o número de pessoas envolvidas, tem várias variáveis. Mas a gente diz que, tipicamente, para um processo padrão de uma cadeia de valor complexa, é um projeto até eu começar a gerar as ações de melhoria, né, acelerar as ações do plano de ação, de 1 mês até 3 meses. Tudo bem? A questão... Essa, Giba, Pode falar. a gente já vê o quanto ele consegue acelerar os processos tipos de DMAIC tradicionais, né? Se a gente pegar, dependendo de um processo de DMAIC, aí, com escopo de Green ou Black Belt, dependendo da complexidade, você vai ter de 6 meses a 1 ano. Né? Então, o processo mining vem para conseguir ganhar velocidade, né? E, além de ganhar velocidade, ganhar qualidade. Vocês vão ver um pouco como é que ele funciona. A gente tem uma característica de grande qualidade de dados de informação absurda. Né? E tem um ponto importante, né, Cris? Uma vez que eu plugo o processo, e a gente pode fazer isso através de um data lake, de um API, ou até mesmo da extração, né, via um script do SAP, do RP, do CRM da empresa, eu estou sempre monitorando.
Um desafio que a gente tem no projeto, eu vou pegar o DMic aqui como exemplo, me corrija se eu estiver errado, Cris. Você mede no D, você mede no M, você mede no A, você mede no I, você mede no C. Só que parte dessas medições é retrabalho. Você só está medindo de novo porque você não consegue medir continuamente, principalmente as variáveis de processo. E a minha percepção, né, quando eu trabalhei com projetos, é que às vezes o projeto atrasa por demora na medição. Isso é uma verdade, Cris, na área da saúde? É uma total verdade, né? Como eu falei, como a gente tem uma dificuldade grande em dados, e às vezes dificuldade também em acessar as instituições para mapeamento em loco, por N fatores, você tem uma demora muito grande, principalmente na fase de medição. Se a gente considerar a lógica do DMIC, a fase de medição por fase em si, não o ato de medir, que acontece em todas as fases, como você falou bem, mas a gente tem uma demora muito grande na fase de medição, porque você não consegue coletar dados. Aí você já tem um atraso, uma demora, um delay do projeto por causa disso. Aí você consegue coletar dados. Você fez a análise, levou as variáveis que são importantes para a fase analisar, e depois você vai ter que coletar dados novamente dessas causas, e vai demorar mais tempo novamente. Depois, você vai coletar dados do processo implantado para comprovar a melhoria. A gente vai ter uma demora novamente. Então, vocês vão perceber que o Process Mining é como se ele... Primeiro, ele substitui a fase de medição com relação à lógica de coleta de dados, e você passa a ter dados no momento real, todo o tempo, em todas as fases do projeto. Então, isso facilita o maior gargalo que a gente tem no projeto, que é o plano de coleta de dados. Né? E, Cris, não sei se isso continua acontecendo, me responda, por favor. De vez em quando, né, um gestor, um diretor chega para o Black Belt, para o líder de excelência operacional, para o chefe de melhoria contínua, e fala: você lembra aquele projeto de 2 anos atrás? Como é que está o indicador? Né? Vem essas pombas voadoras. Ou seja, o desafio do monitoramento contínuo, né? Você terminar o projeto e virar um processo e continuar monitorando o KPI, isso é uma dor que também ocorre nos projetos? Giba, é uma dor não só da área hospitalar, de todas as áreas. Hoje, inclusive, eu estava treinando uma equipe na fase controlada do Mike, e a pergunta foi exatamente: como é que a gente garante esse plano de controle? Qual é a sugestão para a gente garantir o plano de controle? Vamos criar uma planilha? Vamos criar um sistema? Como é que a gente vai controlar? Vai ficar fazendo coleta manual todo mês para poder comprovar as melhorias e a estabilidade do processo? É um complicador. E eu vi que mandaram agora até uma pergunta aí no chat, que aí vamos para o início, né? Como é que a gente starta um processo? Com base na dor, com base ali em algo que está te incomodando, mas é percepção. E cadê o baseline, né? Acho que a pergunta aí foi bem essa, né? Eu vou fazer um plano de coleta para definir que projeto eu vou fazer. O Process Mining substitui isso, né? Porque o Process Mining consegue, mais uma vez, aí, preencher essa lacuna, principalmente de baseline, para dar start no projeto. Acho que foi a Mara, depois a gente pode comentar no finalzinho sobre a pergunta, né? Mas tem muito projeto que nasce com uma percepção de dor, mas quando eu vou pegar o baseline, que é o histórico do indicador, para definir a meta, esse baseline não está bem estabelecido, e aí você segue com o projeto, porque a gente tem ímpeto de fazer melhoria contínua, só que quando você vai discutir a demonstração de resultado, aí vira, né, aí começa o escrutínio, e aí eventualmente você tem mais ganho ou ganho nenhum. Né? Então, estabelecer os KPIs é fator crítico de sucesso em qualquer projeto, e isso novamente é uma discussão sobre dados, né? Ou então você perdeu um mês já porque você tinha percepção, construiu com base na percepção, foi coletar o baseline e descobriu que não faz sentido fazer realmente de fato o projeto. Excelente. Só para explicar então para o pessoal, vou explicar aqui bem rapidinho o que é o projeto de Process Mining e como ele se conecta ao Lean, tá? Esse é o modelo que a gente tem operado e, novamente, esse ciclo ele pode variar de 1 a 3 meses para um processo, tudo bem? Primeiro, né? Você tem, além do Black Belt, da equipe de melhoria contínua que está na ponta, que seria a etapa 3, você tem 2 personagens importantes aqui. O Data Architect, que é a pessoa que a gente ou treina do cliente, ou a gente faz esse papel que faz a extração da base de dados do sistema, tudo bem? E tem o Data Analyst, que pega esses dados e parametriza dentro da plataforma de Process Mining, tudo bem? Normalmente, ou o Data Architect é da consultoria, da Practia,
ou ele é uma pessoa que a gente treina de TI, porque ele vai pegar e acessar as informações dos sistemas e vai fazer as extrações. O Data Analyst é alguém que a gente treina normalmente da área de transformação digital, da área de melhoria contínua ou da área de processos. Tudo bem? É alguém de processos que tem conhecimento de SQL, de banco de dados. Tudo bem? Porque a gente parametriza tudo em SQL dentro da ferramenta. Então a gente treina esse Data Analyst, que vai fazer todas as parametrizações e dashes dentro da ferramenta. Esse Data Analyst, dentro da etapa 2, vai desdobrar as oportunidades de melhoria para a equipe dos Kaizens do Lean. Então, basicamente, o que a gente está falando é de um assessment, de um diagnóstico, porém com monitoramento, controle e simulação muito mais robusto. Então, imagine uma cadeia de valor como compras, como onboarding, como fast track, né? Como o processo de liberação de exames, pagamento, né? Glosa. Todos esses processos críticos podem ser monitorados através da ferramenta de Process Mining. Depois que eu extraí os dados e fiz as análises, eu começo a acelerar as iniciativas de melhoria, que podem ser revisão de processo, pode ser colocar um robô, fazer uma melhoria de sistema, ou fazer um Kaizen, um projeto Lean Six Sigma. Novamente, o que eu digo, né? O Process Mining, ele tem valor do ponto de vista de monitoramento, do ponto de vista de controle, do ponto de vista de gestão à vista, e obviamente ele já gera ganhos imediatos. Mas o valor é principalmente extrínseco. O maior cliente desse tipo de iniciativa é a área de tecnologia, é a área de processos e a área de excelência operacional, tudo bem? Porque aí você transforma o valor do Process Mining em valor de resultados em projetos, ok? Então isso é muito importante para que vocês tenham essa capacidade de entender esse fluxo que vai do começo até o fim. E depois, obviamente, a gente roda o PDCA. Uma dúvida, né? O processo ele fica plugado ou eu posso desplugar, né? Você pode deixar o processo plugado para monitoramento contínuo durante o tempo que você achar necessário e, eventualmente, você pode plugar e desplugar processos. Você pode ter processos simultâneos, plugado, tudo bem? Que são bases de dados que você sobe, ou, eventualmente, você pode ter um processo que você pluga e despluga no momento que você achar mais apropriado. Tudo bem? Cris, hoje o diagnóstico ele é feito de uma maneira muito mais conectada a uma visão do champion e menos orientada a dados, não é isso? Você acha que aí tem algum risco? A gente está em uma onda de projetos em uma série de hospitais aí pelo PROAD, né, pelo Programa do Ministério da Saúde de Melhoria Contínua e Implantação de Excelência Operacional em Hospitais, e a dificuldade que a gente está tendo exatamente nesse momento de trabalhar os temas com os champions dos projetos, com a diretoria dos hospitais, é exatamente essa. A dor está muito mais baseada em uma percepção ou algo pontual que não é de fácil comprovação. Então, está muito orientada à percepção e não orientada a dados. E o tempo que a gente está tentando ganhar nesse momento é exatamente como é que a gente consegue levantar dados inicialmente, qualificá-los, para aí sim, de fato, definir que esse é o caminho a seguir como melhoria, né? E pode parecer, e não é um contrassenso, né? Em um mundo cheio de informação, há uma tendência a haver, inclusive, cegueira por excesso de dados, né? Então, não é que os Exatamente. gestores se tornam menos competentes, mas é que o cenário é tão volátil, complexo, ambíguo, né? Caótico, que eu não consigo enxergar o que está acontecendo de fato, né? As cadeias de valor são tão grandes, os processos são tão complexos, que às vezes a minha percepção ela é limitada ou atrasada ou errada ou tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Até porque se a gente não tem ferramentas como essa, os dados que a gente tem são estáticos, são capturados em um determinado momento, você tem aqueles dashboards, aqueles BIs, que vão te passando algumas informações, mas já com um delay, né, com um D aí, menos 2, 3, 4, 5, dependendo da organização.
E tem uma poluição muito grande, você não sabe o que fazer. Até porque os dados não são tratados para te dar essa definição, né? Exatamente, Cris. Então, agora vamos mostrar o projetinho que a gente fez. Eu vou entrar na ferramenta de Process Mining, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui o projeto. Obviamente, né, a gente fez uma alteração dos dados para não ter nenhuma informação sensível. Eu vou mostrar o que a gente fez em Process Mining e o final da história. O que a gente identificou de oportunidade. E aí a gente vai voltar para o Cris para discutir como que a gente endereça esses temas hoje na abordagem do Lean Healthcare. Certo, Cris? Perfeito, vai lá. Muito bom. Então, deixa eu projetar a tela aqui para vocês. Possivelmente vocês devem estar vendo a minha tela agora. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Agora vocês devem estar vendo a minha tela. Vai aparecer espelhadinho aí. Boa. Então, vamos lá. Esse é um processo da jornada do paciente, tudo bem? Primeiro, né, o que a gente fez? Dentro do sistema deste hospital, a gente fez uma extração da base de dados, fez uma qualificação da base de dados e um enriquecimento da base de dados. Então, existe um pré-processamento da informação, tudo bem? Para garantir que a informação esteja completa, esteja atualizada e não tenha erros. E, nesse caso específico, nem tudo veio de uma única base, tudo bem? A gente teve um trabalho de integração para conseguir, a partir dos sistemas, o máximo de informação, tudo bem? Então, a gente pegou essa base de dados, esse banco de dados, e subiu na ferramenta como vocês estão vendo aqui, tudo bem? Quando eu subo esses dados na ferramenta, eu já consigo modelar, que é ver o processo como ele realmente é. Esse é o poder do Process Mining. A partir dos dados, ele já cria o espelho do processo automaticamente. Tudo bem? Eu não preciso desenhar nada. Se a informação tiver log, data stamp, usuário, né, a transação, automaticamente ele já vai ler o modelo. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar aqui o modelinho para vocês. Eu vou aumentar aqui para vocês verem só a tela. Tudo bem? E aí eu não fico atrapalhando do ladinho. Legal? Boa. Então, olha que interessante, pessoal. Primeiro, eu quero enxergar esse processo. Eu vou reduzir aqui a sensibilidade para a gente conseguir enxergar, ok? Então, o processo tem a liberação do plano de saúde, a recepção do paciente, a abertura de ficha, a anamnese, o registro da anamnese e a finalização do atendimento. Tudo bem? É um processo bem simples aqui e, obviamente, a gente definiu esse escopo para essa sessão. O processo ele é muito mais completo na realidade. Legal? Mas, na verdade, né, Cris, o processo ele não é assim, né? Se você for olhar aqui as bolinhas, cada bolinha dessa que vocês estão vendo na tela é um paciente. Olha que bacana, tá? E, novamente, a ferramenta ela poderia estar plugada e ela poderia estar gerando a informação em tempo real. Tudo bem? Mas o processo não é assim, né, Cris? É que aqui eu estou mostrando o processo de uma maneira concatenada. Deixa eu mostrar o processo como ele realmente é. Começa a aparecer um monte de outras etapas. Olha aqui. Direcionamento do atendimento, bloqueio do plano. Um monte de etapa que não ocorre com muita frequência começa a aparecer aqui, ó. Liberação da senha do atendimento, abertura da ficha do paciente. Olha que processo bonito, pessoal. Agora sim eu vou dar play. Aqui, nessa análise, eu tenho um total de 36 mil atendimentos. Não é um, não é dois, não é três. São 36 mil atendimentos. Tudo bem? E o que é bacana?
Se eu quiser V1, eu venho aqui e eu quero entender o que aconteceu com esse paciente. Eu posso olhar 36 mil ou eu posso olhar 1. Então vamos ver o que aconteceu com esse 1. Eu vou ver exatamente o caminho que ele percorreu no fluxo. Ou seja, eu tenho muita granularidade, ok? Olha que bacana. Você vê que teve um retrabalho aqui, né, Cris? Exato, Na, né? Ele foi... na liberação do plano de saúde, não liberou da primeira vez, aí teve que entrar naquele processo telefônico, que é meio chatinho, né? Exato, abriu a ficha, voltou, não liberou, teve que aguardar a liberação, voltar novamente, né? Então você vê que tem 2 loopings aqui, né? E eu consigo depois identificar o que aconteceu com esse paciente, se ele teve alta ou não. Isso está dentro da base de dados. Olha que bacana. Então eu estou olhando pelo... Aqui eu estou olhando pelo retrovisor, né? Porque a ferramenta não está plugada online. Mas eu estou olhando 36 mil ou um paciente. Legal? Bom, o que eu faço com isso, né? Deixa eu voltar lá para os 36 mil. Pode ser? O que é crítico na jornada do paciente? Um dos elementos críticos é tempo, né? Então, eu posso olhar esse processo sobre a ótica de lead time. Então, olha que legal. Eu vou olhar aqui os tempos. Então, aqui eu estou olhando e você tem o sistema de cores, ó, green, yellow, red. Eu já defini SLAs e eu consigo enxergar aqui onde que está atendendo o tempo, onde não está atendendo o tempo. Eu posso olhar também, que eu gosto, né, Cris? O retrabalho. Então, vamos olhar aqui, ó. Eita! Liberação do plano de saúde. Em média, quando o plano de saúde não libera, eu preciso tentar 3 vezes para liberar. Porque normalmente é problema de sistema, problema de cadastro e às vezes não libera. O cliente vai ter que fazer no particular, né? Ou eventualmente ele vai embora. Mas isso aqui, pessoal, é custo. E se eu quiser extrair este custo, eu consigo puxar isso dentro de um relatório. A gente já vai mostrar para vocês. Olha que bacana. Ele está mostrando exatamente aqui o retrabalho. E onde que está o maior retrabalho? É exatamente aqui, ó. Está mais azulzinho. Tudo bem? Aqui, ó, liberação de senha de atendimento às vezes dá problema, ó. Menos casos. De 36 mil pacientes, 1.500 tiveram problema na liberação da senha do atendimento. Cris, qual que é o impacto disso? Problema na liberação do plano de saúde e problema na liberação da senha de atendimento. Tempo, insatisfação, dependendo da liberação ou não, perda de receita, o paciente pode abandonar o processo, porque ele não vai esperar, e principalmente, né, você não vai ter o cuidado dele de fato executado, né? Ele procurou o hospital, ele procurou a minha organização, e eu não consegui, por ineficiência de processos internos, atender ele a contento, né? Então, basicamente, primeiro tempo, que é o maior valor agregado dentro de uma organização de saúde, tempo. Depois custo, depois satisfação, né? Sem falar aí em processos, né, em outros processos que estão engargalando, que somados vão gerar satisfação maior, né? Esses foram os principais, né? Exatamente, Cris. E aí, para o pessoal que está aqui, né, pessoal, o que a gente pode fazer com essa ferramenta, né? Primeiro, tudo que eu estou fazendo aqui, eu consigo extrair para o Visio ou para o Visage. Ele gera automaticamente um arquivo XLM e eu consigo extrair isso para o meu software de modelagem. Olha que legal. E se eu quiser, eu quero comparar, por exemplo, o plano de saúde A com o plano de saúde B. Dá para fazer isso? Dá. Se eu entrar aqui no modelo, olha que interessante, pessoal. Eu estou olhando aqui quantos pacientes? 36 mil, né? Imagina que eu quero comparar o plano de saúde A com o plano de saúde B. Como é que eu faço isso? Eu crio um filtro. Então, eu vou criar aqui um filtro que é... Deixa eu ver aqui. Plano. Aqui, ó, tem plano A, B, C. Obviamente, aqui eu ajustei. Então, eu vou pegar aqui o particular. Tudo bem? Olha que bacana.
eu criei esse filtro que é somente os clientes que tiveram atendimento no particular. Legal? Vamos ver a quantidade. 7.000, tá vendo? 21% dos meus pacientes tiveram atendimento no particular. E a gente vê que o processo muda, né? Eles tentaram liberar no plano de saúde. Então, na verdade, esses caras aqui, eles não queriam entrar no particular, né? E eles seguiram o fluxo como atendimento no particular. Olha que interessante, tudo bem? Eu vou salvar esse filtro aqui. Então, eu vou chamar aqui de plano. Muito bem. E eu vou tirar aqui o filtro. E eu vou criar um outro filtro. Tudo bem? Tudo isso a gente treina vocês, tá, pessoal? Tudo isso é feito pelo Data Analyst, que vai gerar essa demanda para o Black Belt, para o Green Belt, para o time de melhoria contínua. Então, olha que bacana. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um outro filtro, que é o plano. E aqui eu vou pegar o plano... Escolhe uma letrinha, Cris. A, B, C, C. C de Cristiano. Beleza. Então, eu vou pegar o plano C. Muito bem, já criei aqui o plano C. São 5.000 pacientes do plano C. Tudo bem? Eu vou pegar aqui e salvar o plano C. Plano C. Tudo bem? Olha que bacana. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o software fazer, obviamente, um teste de hipótese. Né? O que é um teste de hipótese em essência, pessoal? Uma comparação entre médias, desvios padrões. Né? Se for um teste de hipótese não paramétrico, medianas, enfim. Não vamos entrar aqui no detalhe estatístico, até porque o Cris é o especialista dessa área. Mas eu vou comparar aqui, Cris, ó. Eu vou comparar o SUS, o particular, perdão, com o plano C. Vamos ver o que acontece. Olha que bacana aqui, pessoal. Ele já faz e ele demonstra quais etapas do fluxo tem mais diferença entre o A e o B. E aí eu posso comparar qual tem mais custo, qual é mais barato, qual é mais rápido. A partir das comparações, eu identifico anomalias, variáveis e causas de problema. Por exemplo, eu poderia comparar perfil de atendimento, turno, plano de saúde, horário, unidade, né? Se eu tiver uma base de dados que compara vários hospitais, por exemplo, aí é o limite da nossa criatividade. Legal? E o que é bacana, se eu quiser o fluxo só do plano particular, vocês estão vendo o fluxo aqui, né, pessoal? Esse fluxo aqui é o fluxo total. Tudo bem? De todos os processos. Agora eu quero o fluxo só do particular. O que vocês vão ver? Ele mudou o fluxo. Olha que bacana. Então eu consigo ter milhões de análises aqui dentro com potencial ilimitado. Tá? Para fechar, e aí a gente vai para o relatório de análise, né? O que eu consigo ver também aqui? Usuários, variabilidade, tempo médio, o gráfico de balanceamento, eu consigo ver absolutamente tudo. Então aqui, pessoal, em roxo é a fila. Em azul é o tempo de atendimento e roxo é a fila. Então a gente vê que tem, obviamente, né, é só um gargalo, mas eu tenho duas etapas que consomem muito tempo. A primeira e a liberação do paciente que está sendo medicado. Olha que interessante, pessoal, do tempo que o paciente ficou no hospital, olha quanto tempo ele é atendido. Isso aqui é fila, né? Ou seja, né, Giba, quando a gente fala atrás da ótica de agregar valor, o que agrega valor para ele é o atendimento. Mas olha o tempo de espera para ser atendido. Não é à toa que são processos que geram muita insatisfação. Né? Exatamente, Cris. E assim, nos momentos mais críticos, né? Quando ele chega e quando ele quer ir embora. Uma coisa que a gente sabe sobre paciente, né? É que ele não quer ir, a não ser que seja necessário, e ele quer ir embora rápido, né?
e você tem o gargalo exatamente nas duas pontas, né? Que gera mais frustração, né? Gera mais frustração ainda. E tem um indicador, Cris, que é o giro de... Aqui não entra leito, né? Mas o giro é importante, né? Sim, sim. Se a gente for pensar aí que parte desses pacientes podem ficar internados, a gente tem também uma outra ótica de giro de leito, né? Que seria importante. E o giro aqui até do espaço físico. Se você pensar num pronto-socorro, você não necessariamente tem aquela estrutura que comporta uma quantidade muito grande de pessoas. Então você tem as cadeiras ali, tem uma quantidade bem delimitada de estrutura física, e você precisa dar um giro realmente nisso. E pensando em ambiente ainda pandemia, né? Mesmo a pandemia diminuindo, mas você tem um ambiente que você precisa dar um giro rápido e não ter tantas pessoas na mesma localidade, né? E olha que interessante, Cris. Uma coisa que acontece muito em processos, né, que são repetitivos, né, que têm uma cadência, que são em volume, é a questão da volumetria, né? Então aqui você está vendo o tempo de fila e a chegada dos pacientes ao longo do tempo. Olha que interessante. Então aqui eu tenho análise de volumetria e eu tenho desvio padrão. Então aqui é a pessoa responsável por liberar a ficha do paciente e aqui eu tenho o desvio padrão de quanto tempo demorou para liberar o paciente. Olha que bacana. E eu posso olhar isso, vamos olhar a abertura da ficha? Ou seja, Giba, em tempo real, se você tem um sistema plugado, né, em tempo real, você consegue avaliar a produtividade das pessoas e talvez até mudar a escala ou definir estrutura adequada, porque você tem basicamente aí taxa de chegada, você tem uma lógica de teoria das filas já monitorada em tempo real, né? Exatamente. Olha que interessante aqui, né? Eu tenho a variabilidade do processo de abertura de ficha, né? Então toda variabilidade ela precisa ser explicada porque ela está associada a fontes de variação interna e externas, né? Isso é um objeto do Seis Sigma, né, Cris? A variabilidade. Exatamente. E o Se tempo vo- médio é um objeto, né, não só do Lean, né, mas que a gente trabalha do ponto de vista de fluxo e de cadência. Então eu posso olhar por processo ou eu posso olhar por pessoa. Então eu posso olhar por usuário, ó, que fez a liberação daquele paciente. Muito robusto, né? E aí o que que a gente fez, pessoal? A gente se debruçou sobre esses dados, a gente fez uma série de análises e a gente chegou num relatório final, que pode parecer super complicado, né, mas a gente vai simplificar aqui para vocês. O relatório final é esse daqui. Quantos pacientes a gente estudou, de qual período, quantos registros a gente analisou, de qual período, qual foi o escopo da análise, no caso, a jornada do paciente, desde o primeiro atendimento até a medicação, liberação ou internação. E esse é o resultado, né, Cris? Obviamente, né, aqui a gente não está trazendo os números, mas olhando a cadeia de valor, a gente consegue identificar, e obviamente, né, para cada um desses tem o drill down, tem todos os dados que corroboram, né? Mas de uma maneira bem simplificada, só com process mining, um olhar inicial, a gente já identificou oportunidades de melhoria em várias etapas. Ou Então, seja, eu vou. é um Pode falar. input para o processo de melhoria, né? Ah, Quando a gente está falando de projetos de Mike, basicamente a gente está vendo aí na ótica e acontecendo em tempo real as fases D e M, né? Quando a gente está falando em jornada do paciente, que é esse fluxo que o Giba está mostrando aí para vocês, é muito comum hoje em dia a gente falar de fluxos de atendimento rápido, né? Então Smash Track, Fast Track, que são fluxos que a gente tenta em determinados momentos no ambiente do pronto-socorro, principalmente, você estabelecer fluxos que tragam uma velocidade, principalmente para aquele paciente de característica verde ou azul, baseado em classificação de risco, exatamente para que você consiga atender ele rápido e consiga abrir espaço para o atendimento de maior urgência e de maior necessidade. Se você tem esses dados em tempo real, você, em momento real, você consegue exatamente tomar a decisão em que momento você starta um modelo de fast track, em que momento você não starta, em que momento você starta um fluxo auxiliar ou não auxiliar. E pensando até nesses processos iniciais aí, né, Giba, de demora na abertura de ficha, liberação de plano de saúde, por exemplo. Se você tem isso plugado em tempo real, você tem a capacidade, num determinado momento,
analisar a quantidade de pessoas, analisar a estrutura. Olha, nesse determinado momento eu estou vendo que eu estou tendo um gargalo aqui na abertura de ficha, eu tenho uma possibilidade de já nesse momento colocar mais pessoas, de criar uma escala diferente. Olha uma outra possibilidade, pessoal, que isso a gente veio conversando aí com um operador de saúde até recentemente. Imagina eu ter dados dos hospitais onde eu trabalho, onde eu tenho o meu plano de saúde sendo ofertado, sendo recebido. E em momento real, agora eu sei exatamente o tempo de espera dos meus pacientes em cada um desses hospitais, e eu consigo, através de um aplicativo, direcionar o meu paciente para aquele hospital em que o tempo de espera, tanto de abertura de ficha quanto de liberação, está menor. Então, em tempo real, eu consegui fazer essas análises. Em tempo real também, a gente conseguiu fazer essa análise de triagem, um tempo de triagem, um retrabalho. Olha, o que é que está acontecendo nesse exato momento, que o retrabalho da triagem está maior do que o que estava lá parametrizado, ou então qual é a variação que eu estou tendo entre meus triadores. Será que a partir desse momento eu já posso ter decisões a tomar? O Giba está escrevendo aí na ações de ver e agir, o Kick Wins, né? Com base nessa análise Process Mining, quais são os kaizens que eu posso reorientar com relação a tema, já que eu tenho toda a fase de levantamento de dados acontecendo, e até no próprio kaizen eu vou estar toda hora já testando ações e em momento real validando o resultado. Cris, até para explicar para a audiência, fazer, né? A gente tem parte do pessoal que é de tecnologia, né? E a gente definiu para essa cadeia de valor aqui 3 abordagens, né? Fora a questão de RPA, né, que a gente está tratando aqui e é um tema mais de tecnologia, né? A gente definiu o Kick Win, ver e agir, o Just Do It, né, da Nike, vai lá e faz. Kaizen DMAIC. Você pode primeiro explicar a diferença de um Kick Win, de um Kaizen do DMAIC? Porque aí agora a ideia é a gente passar cada um desses e trazer a sua visão, se é 1, 2 ou 3. Mas você pode explicar bem rapidinho o que é um Kick Win, um Kaizen e um DMAIC? Vamos lá. Basicamente, pessoal, o que o nome já está dizendo, como o Gil colocou, é uma ação de ver e agir. Vê e faz, vê e toma decisão e resolve. Uma ação de Kick Win, a gente não pode ficar perdendo muito tempo para análise, então é uma ação, em geral, de baixa complexidade, mas você não precisa perder tempo com análises mais profundas. É algo que está tão gritante, está tão na cara, que você toma decisão e resolve. Quando a gente tem ações, pessoal, em que você consegue ter uma carga de recurso pleno, full, atuando nessa análise, nessa ação, em processos de média ou até alta complexidade, mas você consegue estabelecer essa análise em um curto período de tempo, a gente chama de kaizens, né? São aqueles processos com uma lógica de sprint, com uma lógica de projetos que você consegue implementar ali no curto período de tempo e ter uma equipe dedicada e focada para tomar de decisão. E o processo Mining acelera muito isso porque você tem o principal gargalo que demora na tomada de decisão, que são exatamente os dados. Quando você tem projetos um pouco mais complexos, você tem causas comuns que estão ali acontecendo, mas em que você ainda não sabe as causas, você identifica o problema, mas basicamente você não consegue identificar ainda as causas, você precisa fazer um processo de investigação. Para isso a gente usa a lógica do DMAIC. Então, basicamente, essa ordem é uma ordem que faz sentido porque é o que mais agrega valor primeiro, né? Primeiro, ações de ver e agir, para você já trazer a agregação de valor ao processo. Depois você trabalha com Kaizen quando, em geral, você sabe até a solução do problema, você não sabe ainda o caminho, você precisa parar para fazer o como. Ou então até no próprio DMAIC, quando você precisa fazer um processo de investigação, você tem uma aceleração da qualidade dos dados e do plano de coleta de dados para você tomar a decisão. E para fazer esse processo de investigação mais robusto, com mais qualidade. Aí excelente, pensando um pouquinho, Cris. Giba, nessa lógica então, aí que você só resumindo aqui para o pessoal, então. Kick Win, eu sei o que tem que fazer, a causa é conhecida, tipicamente é uma causa especial, né? Um problema ele é mais complexo se eu sei ou não sei a causa. O problema, a dificuldade do problema, ele não está na solução somente, né? Mas em saber o que fazer. Então, Kick Win, eu tenho uma causa conhecida, tipicamente é uma causa central, especial, eu vou lá, monto plano de ação. Kaizen, eu tenho algumas poucas causas, mas eu consigo fazer um alto grau de intervenção. Em uma semana, eu imagino que eu consigo já estabelecer um nível de ganho através de ações já orientadas às causas minimamente conhecidas. E DMAIC que é uma visão onde eu não sei qual é a causa, ou seja, de fato, eu tenho que entender a causa raiz, fazer os 5 porquês e aprofundar bastante. É isso, Cris? Exatamente isso, Giba. Perfeito. Legal, legal. Então vamos lá.
seguindo aqui a estrutura, demora na abertura da ficha? 1, 2 ou 3? Em geral, demora na abertura da ficha está mais direcionado a 1. Pela nossa experiência, está muito claro, geralmente key queens. Raramente você vai fazer um DMAIC para isso, muito raramente. Perfeito. Talvez o Kaizen, mas muito foco em key queens. Liberação do plano de saúde, já está mais difícil. Já começa a aumentar um pouquinho o grau de complexidade, mas em geral você não tem tantas causas assim que impactam nisso. Então a gente tem bem uma ótica de Kaizen aí, consegue resolver bem esse tipo de trabalho. Legal. O desafio é que as variáveis são externas, né, Cris? Exato. Aí, bem geral, o que Ou é que a gente não, está tem fazendo? coisa dentro de casa que dá para resolver. Tem muita coisa dentro de casa. Em Tá. geral, você tem muito problema aí de elegibilidade do paciente, mas tem muita coisa dentro de casa e algumas relações aí comerciais talvez seja o que impacte maior. Mas um Kaizen consegue trabalhar bem aí, viu? Inclusive, quando a gente fala em fluxo de fast track, isso é um ponto que a gente está abordando muito em hospitais particulares, esta análise de probabilidade de liberação ou não, e a necessidade ou não de assumir o risco de colocar o paciente para dentro, sabendo que, com determinada característica de plano e paciente, eu não vou ter um problema de não liberação. Então, por que perder tempo com esse processo? A triagem aqui ela aparece no fluxo, né? Depois desdobra uma anamnese. Aqui que entra o fast track, ele já é maduro o suficiente para implantar ou é feito numa ótica de Kaizen? Ô Giba, ele poderia ser feito uma ótica de Kaizen se a organização já tem uma maturidade. A Se nossa não, experiência demais. implantando em fast track em 50 UPAs e agora numa nova onda de mais UPAs, o DMAIC conseguiu trazer um melhor resultado. Porque precisa um pouquinho de uma ótica de investigação, de levantamento de causas e de análise de perfil da unidade. Então ele O não, fast não, track não... ele é um modelo, ele é uma visão, mas não é um modelo standard, ou seja, ele tem que conversar com o contexto e com a particularidade daquela instituição, certo? Exatamente. Ele passa a ser um modelo como filosofia fast track, mas ele tem que ser muito customizado dependendo da ótica de cada unidade. Legal. E aí a parte de liberação de exames e de liberação do paciente, né? Que aqui tem muito atraso e retrabalho. Tem informação que vem de vários sistemas, consolidar a informação para o médico liberar o paciente ou não, e a própria liberação do paciente pós-medicação. Como que vocês tratam essa questão de atraso e retrabalho no final do fluxo? Um, dois Giba, ou três? esse processo é um processo 3 na veia, né? Porque você tem uma. É aqui que entra a grande complexidade desse processo da jornada do paciente. Você tem aí uma enormidade de variáveis que podem acontecer ou que acontecem em conjunto ou não geram novas variáveis. Então, está bem na ótica aí do DMAIC. Excelente. Olhando, Cris, quer dizer, a gente conseguiu fazer o diagnóstico aqui com Process Mining e olhando aqui por baixo, né, considerando que isso aqui é uma unidade, um hospital, né, na verdade não é, né? Isso aqui é um portfólio de projetos para quanto tempo? 6 meses, um ano? A pergunta é, isso aqui está gerando demanda suficiente para uma área de melhoria contínua, processos ter trabalho? Giba, com certeza. Isso são projetos aí de 6 meses a um ano ou até mais, exatamente porque algumas coisas vão mudar no decorrer desse caminho e você precisa ter essa informação rápida, capturar e transformar. E as realidades também, necessidades dos pacientes mudam também nesse decorrer do caminho. Mas o processo Mine, ele vai gerar um input essencial para essa equipe de excelência operacional, ou equipe de melhoria, ou até uma equipe de inovação também, isso posto dentro desse processo de excelência operacional. Então ele acaba sendo fundamental, né? Você tem um ganho aí de qualidade, velocidade e assertividade onde exatamente ir, e fazer exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui, Giba. Com base numa informação, a gente rapidamente consegue criar um portfólio de projeto, definir quais são os caminhos a seguir, de forma bem clara, de forma simples, porque a gente tem já um banco de dados, aí, uma qualificação nessa informação muito grande que o Process Mining trouxe para a gente, né? Excelente, Cris. Estamos chegando aqui no final da live, pessoal. A gente está fazendo as lives mais curtinhas e objetivas, mas passando todo o conteúdo. Cris, o que você recomendaria, considerando tecnologia e metodologia, para os líderes de excelência operacional? O que você vê como uma grande tendência para 2022?
Giba, a E gente vê uma 23, grande... né? 23, já 23 vamos já, né? colocar 23. O que a gente vê uma grande tendência desses líderes, líderes de excelência operacional, os black belts, os master black belts, eles começarem a trabalhar com dados, eles virarem também cientistas de dados, eles começarem a trabalhar com informação, eles entenderem de ferramentas como Process Mining, que trazem um suporte essencial para a tomada de decisão e para facilitar a caminhada deles nessa jornada de excelência operacional. Então, isso é uma tendência, isso é uma sugestão, é um conselho. Entrem neste caminho, porque não há um outro modo de você conseguir alavancar a excelência operacional com a velocidade necessária hoje em dia, sem você ter uma ferramenta de gestão de processos, de indicadores e análise de dados. Isso é fundamental, principalmente na área de saúde, que é exatamente uma área determinado de complexidade maior do que as demais, e que tem já como gargalo principal a baixa qualidade de informação. Excelente, Cris. Antes da gente entrar para a parte final, e aí já para você ficar preparado, tipicamente a gente pergunta ao final das nossas sessões uma recomendação de livro, ou uma recomendação de curso, ou até mesmo de série, né? Então se prepare aí para responder. Eu vou ler aqui as perguntinhas do pessoal, tá bom? E a gente encerra a partir disso. A primeira pergunta que apareceu aqui, a gente pode responder juntos, Cris, é a questão da preparação da base de dados, né? Qual foi o desafio e quanto tempo levou? Para esse processo específico, né, a gente trabalhou com um sistema maduro, um RP maduro, e toda a parte de extração, qualificação, levou exatamente 1 mês e meio, tá? Isso fazendo todo o trabalho de preparação e de qualificação da base. Esse não é o cenário tradicional, mas aqui tem uma boa notícia. Hoje, a plataforma que a gente mostrou, se eventualmente você não tem como extrair os dados do sistema, você pode gravar o passo a passo dos sistemas e gerar informação para a ferramenta, tudo bem? Então, você pode tanto extrair os dados do log, como você pode fazer a gravação, que a gente costuma chamar de task mining. Obviamente, o task mining é mais operacional. Aqui eu estou falando de um processo transacional, que eu tenho os registros, né? E, obviamente, os processos que a gente sugere são aqueles dentro da cadeia de valor que impacta no paciente. A outra pergunta aqui, Cris, acho que essa é para você. Quais são os processos mais críticos ou onde tem mais oportunidades de melhoria no hospital? Back-office ou paciente? Pensando que a lógica de atendimento ao hospital é atender um paciente que é o cliente, eu acho que o paciente, porque além de você trazer um ganho substancial de receita, redução de custo, você tem uma melhoria na jornada dele. E como processo mesmo característico, o processo que a gente mais trabalha hoje em dia, pensando na jornada do paciente, é a otimização do centro cirúrgico, pensando em encurtar esse tempo, desde o momento da consulta até o momento que o paciente tem um desfecho pós-cirúrgico. Todo esse processo de consulta, agendamento, pré-internação, a cirurgia em si e o pós. E pensando em processos de back-office, a grande e velha conhecida glosa, né? Que Sim. são as receitas não pagas por operador de saúde, porque ele entende, de grosso modo, né? A glosa é uma receita não paga por um operador de saúde, porque ele entende que o processo não é necessário, ou não foi usado, ou não estava dentro dos critérios acordados com o hospital. Esse é um processo característico pensando em back-office. E um processo característico pensando em paciente é a jornada dele de centro cirúrgico. Excelente, Cris. Tem um processo também que eu lembro que a gente participou em um projeto que estava associado ao cadastro de médicos no plano de saúde, porque isso está relacionado principalmente ao plano de saúde ou para o hospital, em você ter mais pessoas atendendo e você ter mais escala. Esse cadastro de médicos, principalmente se você está trabalhando com PJs, é um processo crítico também, não é? Ele Ele impacta a também, receita, né? sim, também é um processo crítico porque ele define tua demanda, né? Quanto mais médicos você tem no seu corpo, principalmente se você é um corpo clínico aberto, melhor para você. Isso deságua lá no final das contas, acaba em cirurgia, né, no final das contas. Então, isso é muito melhor para aumentar a receita do hospital. Perfeito, perfeito.
E por último, tem uma pergunta aqui, só para a gente encerrar, acho que essa vai para mim. Como que funciona a parceria Practia e CETEC Healthcare e como que é o projeto, né? Tem duas formas, tá, pessoal? Você pode comprar o software e a gente instala o software dentro do ambiente do seu hospital, da sua empresa, legal? E a gente ensina vocês a fazerem todas as análises e a gente, junto com a CETEC, faz todo o trabalho ponta a ponta. Normalmente, né, Cris, a gente sugere fazer o projeto a 4 mãos, a 6 mãos, e aí vocês aprendem a fazer e seguem conforme o nível de autonomia que vocês desejarem. E a outra forma é não compro o software, eu só quero contratar o serviço. Então a gente assina um NDA, a gente pega os dados do seu sistema, traz para a nossa plataforma e entrega o diagnóstico como serviço, né? E aí você pode pagar por diagnóstico ou por mês, se você quiser continuar monitorando aquele processo no nosso ambiente, e aí a gente tem um tenant, né, um ambiente dedicado. Então tem as duas formas, né, Cris? Como serviço ou Exato. instalando o software dentro do ambiente do cliente. E acreditem, né, as duas opções têm vantagens, têm particularidades, e não é um custo alto, né? O ROI, o payback que a gente tem encontrado nesses projetos é expressivo, né? Normalmente, Cris, me corrija se eu estiver errado, o retorno de investimento que a gente tem em projetos de melhoria é sempre múltiplo de 10, né? Não é É, uma vez, duas vezes, é 10, 20 vezes. O por aí, retorno por sobre o aí. investimento é expressivo, né? Na área de saúde, os últimos projetos, a gente está em retornos na ótica de 20 vezes. Então, não é múltiplo de 10 realmente, só que a gente está no segundo múltiplo de 10 já. Então, é um resultado bem expressivo. Isso pensando na ótica de ROI, sem falar na ótica de satisfação do paciente, sem pensar na ótica de desfecho da tratativa do paciente. Então, isso é imensurável, esse valor, né? Não, excelente. Isso é importante, pessoal, porque a gente sabe, né, Cris, que normalmente as áreas de melhoria contínua, excelência operacional, transformação digital, não tem orçamento para esse tipo de tecnologia. Então, como você sugere um líder de excelência operacional, um líder de melhoria contínua, defender o uso dessa ferramenta? Ah, Eu tenho uma perspectiva que isso aqui tem que ser um rateio inteligente entre TI, negócios, área de melhoria contínua, né, porque é um software da organização, ou se for um projeto pontual, comprar como serviço. Como é que você vê? O que eu vejo acontecendo nas organizações onde a gente está atuando é exatamente o que você falou. É uma organização entre área de negócio como demandante de uma solução, área de TI buscando em tecnologias para desenvolver essa solução e a área de melhoria contínua trabalhando, atuando para executar essa solução. Então é meio que um misto dessas três áreas, que eu acho que eu apoio que concorde dessa forma. É difícil uma área isolada só. A área de TI trazer uma ferramenta como essa, ela vai parar na análise de dados. A área de melhoria contínua, trazer uma ferramenta como essa não é muito ainda do métier da área de melhoria contínua trabalhar com esse tipo de informação. E a área de negócio é a área demandante, ela quer uma solução. Ela não necessariamente sabe que caminho seguir. Então, a união dessas três áreas, eu acho que até para rateio interno, para você conseguir budget, facilita mais. Porque como a área de TI vai ter o seu determinado budget, a área de negócio é a área demandante, vai conseguir liberar isso, e a área de melhoria contínua vai conseguir executar isso do menor custo possível. Excelente, Cris. Então, pessoal, chegando aqui à parte final, queria agradecer a todos. Cris, obrigado pela oportunidade. A gente tem trabalhado muito próximo, né, a prática com a CETEC Healthcare, conduzindo esses projetos de tecnologia. É um outro grau de sofisticação de diagnóstico, cria valor adicional. Você já tem um BI junto com análise, junto com simulação, é muito robusto. E, novamente, né, dentro da perspectiva dos projetos que o Cris tem conduzido, trazendo aí um payback, um ROI super expressivo. A gente vai deixar os contatos, né, qualquer dúvida ou qualquer necessidade que vocês tenham de conhecer mais da solução, é só falar comigo ou com o Cris. E aí, Cris, alguma recomendação para o pessoal de série, livro, algo que você está lendo que você acha interessante? Pode ter a ver com o tema ou não, só para a gente fechar. Mas eu vou focar exatamente no tema. Pessoal, leiam um livro que não é nada novo. O livro aí tem mais de quase 15 anos aí, ou mais. Um livro chamado Repensando a Saúde, de Michael Porter.
Em 2007, o Michael Porter já começava a falar exatamente que a saúde precisava passar por uma reinvenção, e essa reinvenção passava por gestão, análise de dados e melhoria contínua, que é exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, leiam, é um livro sensacional. O Michael Porter não precisa de apresentações, é o pai da estratégia, né, o papa da estratégia, e ele resolveu escrever isso lá atrás sobre saúde. E foi lá atrás desse livro que ele começou a falar um tema que hoje, principalmente no Brasil, começou a ser mais frequente, que é o tema de trabalhar desfecho. O que é que de fato agrega valor na área de saúde, o que é de fato o desfecho e como é que eu trabalho análise de dados para garantir um melhor desfecho e sustentar isso. Muito legal, Cris. Michael Porter sempre recomendado, né? Sempre recomendado. E escrevendo em saúde, melhor ainda, né? Excelente, excelente. Não conhecia esse livro. Eu não sabia que ele tinha escrito sobre a área da saúde, então você vê aí um aspecto super versátil dele. Cris, queria te agradecer, Andréa, pela organização do evento. A todos tivemos aí um quórum super interessante e a gente vai deixar os nossos contatos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos. E só lembrando, teve uma pergunta, né? Esse vídeo será gravado e em breve será disponibilizado também para as redes, tá bom? Forte abraço a todos. Abração, Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.